Olá! Tarde, consegue me ouvir bem? Sim, e você? Tranquilo. Até o som. Eu e a Nayara não sabemos fazer essas lives que nem tu faz aí. Ah, é? Com som ambiente e tudo mais. E aí, tudo certo? Tudo certo, esperar o pessoal chegar aí. O pessoal que tiver aí já manda aquele coraçãozinho, mete o dedo no coraçãozinho para ajudar a subir burlar É, o mandar algoritmo. também o aviãozinho aí pro pessoal. Oi, Marta, seja bem-vinda. É, maratonista. Primeira que eu vi aqui, eu não sei se entrou de alguém antes dela. Acho que não. Oi, Ana, Maratonista. bem-vinda. Bem-vinda, Ana. Hoje tema. Não que as outras semanas não sejam interessantes, né? Ou não sejam importantes, na verdade, mas hoje uma pitadinha. Ih, não é que deu uma travada, eu pensei que tivesse caído. É, sim, eu também fiquei meio assim. Ok, oi, Não Yuri, tudo caia! bem? Não caia. Se segura aí. Semana passada a gente fez sem nenhum imprevisto, então esperamos seguir. Eu não sei se o teu celular tá pro lado, porque a tua imagem tá meio que cortada. Eu não sei se É, tu tá se enxergando. melhor? Tá só a meia tua cara. Tá aqui. Ai, Jesus. É, Assim? aí corta só um pouquinho na cabeça, mas já aí dá pra Tá se ver, bom. pelo menos. Diz, mas não é pra me ver, é só pra me ouvir mesmo. Fica assim. É, E aí, Nayara? Ô, Nayara, eu tava falando pra Everise que a gente não sabe fazer live que nem ela, que põe som ambiente pra receber as pessoas e tudo mais. A gente já chega já na voadora do pessoal. eu vi, Marta. Ah, sim, Agora, deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. descomplicado, mas é também, né? Não dá nada. Ai, pessoal, sejam bem-vindos. Enquanto a Evelise arruma ali, eu vou batendo um papinho com vocês. Sejam bem-vindos, então, ao quinto, né? O quinto episódio aí dessa série que a gente tem feito aí semanalmente de lives buscando descomplicar mesmo a LGPD. É claro que a gente não entra em temas de forma aprofundada, né? Ou a gente não mergulha especificamente num tema. A ideia, pelo menos dessa primeira temporada, que a gente chama agora, a gente já está chamando até de temporada, né? A gente tá chique já. A É primeira uma série. temporada, a primeira temporada a gente vai fazer nesse estilo, né? Bem mais light aí em questão de conceitos, para o pessoal que nunca teve contato justamente ter pelo menos uma primeira experiência aí com essa legislação que é tão importante. O pessoal que estuda sabe do que eu estou falando, então não preciso ficar batendo nessa tecla. E aí depois sim, nas próximas, no desenvolver e no desenrolar, melhor dizendo, do projeto, a intenção é ir afunilando o conteúdo de acordo com o que for avançando, né? Então, a gente está passando aí alguns aspectos gerais da lei nessa primeira temporada. A gente já falou de conceitos de dados pessoais sensíveis, as respectivas bases legais para tratamento. A gente já falou mais ou menos a aplicabilidade da lei ali de uma forma bem geral também. A gente já falou dos princípios da legislação, numa live só sobre isso. E semana passada a gente falou sobre os direitos dos titulares, né? Então foi uma live só sobre direitos titulares, teve bastante interação até a live, as últimas duas foram com a Nayara, né? Então agora a E tendência provavelmente as próximas duas seja eu e a Evelise fazendo. E, e aí hoje a gente se programou então para falar sobre a questão dos personagens da legislação, né? E as responsabilidades deles, mas não todos os personagens. A gente achou mais conveniente hoje falar, dar uma pincelada em todos, mas depois abordar os dois específicos aí, né? A questão do operador e controlador. Então vou devolver a palavra para a host, para ela dar as devidas anotações.
Então, pessoal, valeu aí pelo panorama, né? A gente fez um resumo aí do que já foi tratado por nós até agora. E assim, acho que é isso. A gente vai criando, assim, aumentando o nível de consciência das pessoas. Esse é o objetivo, assim, de fazer uma educação digital, de trazer, né, a lei de uma forma mais descomplicada, mais simples. E aí depois, quem sabe, né, na próxima temporada, algo mais aprofundado e de modo que a gente vai acompanhando, né, o nível de consciência aí das pessoas. E aí, hoje a gente teve essa ideia, a gente está mais ou menos seguindo a ordem da LGPD, mas principalmente é, seguindo a ordem que a gente acha lógica, assim, para compreensão. Então, a gente, em vez de pegar essa live e falar sobre todos os personagens, né, da LGPD, que acho que seria uma coisa assim um pouco complicada fazer em uma hora. Então a gente falou, vamos fazer um overview, um panorama assim dos personagens, né, dos sujeitos que estão na lei, mas a gente vai tratar especificamente dos agentes de tratamento. E é até bom para a gente fazer essa distinção, né? Temos os sujeitos, de um modo geral, e temos ali só dois que são agentes de tratamento, e aí cabe a eles a responsabilidade no fim das contas. Então, acho que a gente já pode dar início, né, especificamente a isso. E o pessoal que foi entrando aí, a Eliane, a Bia, bem-vindas, maratonistas. Espero que vocês interajam com a gente, vocês e todos aí que estão presentes. Vão mandando aí, avisando o pessoal, no aviãozinho, coraçãozinho, para poder divulgar aí para mais gente participar, tá bom? E aí, Exatamente. Alex? Bom, então o que temos para hoje é personagens, né? Se eu não me engano, vocês também já fizeram no perfil de vocês, né? Aquela famosa Já, imagem lá com todos os personagens, né? Eu também tenho no meu perfil. E basicamente o que a gente extrai ali da legislação são cinco, né? Que é a questão do controlador, o operador, o titular em si, que é, vamos dizer assim, o centro da legislação, o que a gente chama de DPO, ou na lei eles chamam de encarregado, né, de proteção de dados, e a autoridade nacional, né, que é o órgão que vai fiscalizar a legislação e as empresas e resguardar os direitos dos titulares também numa eventual negativa aí das empresas. Então, hoje, basicamente, é só para a gente dar um overview bem rapidinho aqui com relação aos três que a gente não vai tratar, né? Que basicamente o titular é qualquer pessoa física, né? Qualquer pessoa física pode ser titular, que lembrando que a legislação ela trata de dados pessoais, né? Então, qualquer pessoa física aí pode ser titular de dados, dependendo do contexto. Só fazendo a ressalva daquela questão dos dados de pessoas jurídicas que não se enquadra e dados de pessoas falecidas também não se enquadra porque ela perde a capacidade, né, perde a questão de pessoa natural, aí, o status de pessoa natural, então acaba sendo excluída também. O DPO basicamente é o cara que, na minha figurinha até eu brinquei, né, e a Evelise até a gente deu risada depois porque eu coloquei a figurinha de um malabarista, né, porque basicamente o DPO ele vai ser o malabarista dentro da empresa. E por quê? Porque na verdade se a gente pega a legislação, ele tem quatro incisos, eu acho, de funções, basicamente explícitas na legislação. Só que se a gente analisar todo o contexto da lei e mais o que a NPD pode vir a fixar depois como responsabilidade, ou até a própria empresa pode dizer, é tua responsabilidade isso no momento de contratar, pode também, porque a legislação deixa aberto. Essa pessoa ela vai ter extrema importância dentro da empresa, porque é ela que vai fazer todo o contato com o titular, da empresa, com os parceiros dela também, né? Então os DPOs vão acabar se comunicando, DPOs de uma empresa com a outra, para alinhar algumas políticas aí de questão de contratual e tudo mais. Então vai ser bastante interessante isso. E sem contar que é ele que vai ser o responsável aí por fazer quase que a catequização, né, isso. dos colaboradores dentro das empresas, que eu acredito que talvez seja a função mais importante dele. Porque a gente não pode dizer que ele vai ser o cara que vai ser o canal de comunicação. Tá, é Canal de função importante, comunicação, né? mas eu não acho que essa seja, vamos dizer assim, a essência do DPO. O DPO, a essência dele é justamente conscientizar a empresa, né, dessa importância, porque o titular também tem que estar sabendo que os dados dele vai ser tratado de uma forma,
mas tem que ter essa, vamos dizer assim, essa sincronia de interesses, essa transparência, de a gente volta a falar do princípio da transparência, esse bom relacionamento, porque ontem até estava ouvindo um webinar que falava que a lei, o centro da lei é o titular, e ela busca justamente estabelecer, reestabelecer, na verdade, a confiança. Então, a confiança no relacionamento. Aí as pessoas falam de multa e tudo mais, a multa é mera consequência, não é esse o objetivo da legislação, né? Então, só para fazer esse apanhado aí geral, e a autoridade nacional, basicamente, é quem vai fiscalizar todo o território, né? Em todo o território nacional, essa questão da aplicação da lei, e vai também ser responsável por regular diversos pontos aí que a legislação deixou vamos dizer assim, a sua responsabilidade, né? E também ajudar nessa questão de comunicação aí entre titulares, empresas, DPO, e também além de ajudar também na questão da própria educação digital com relação ao assunto, né? Que é ela que vai emitir as Sim. políticas aí essenciais para isso, né? Que é um dos verbos ali é zelar, né, pela proteção de dados. Então, assim, como a gente estava conversando, o pessoal vai ter muito trabalho. E a estrutura até então são de 40 pessoas no território nacional. Então, é algo assim, uma estrutura bastante enxuta e tem muito trabalho pela frente, porque como você mesmo falou, tem muita coisa a ser regulamentada ainda e até algumas questões de interpretação da lei que podem vir, né, devem vir a ser exploradas aí pela NPD para a gente compreender como será essa aplicação. Sim. Basicamente Aqui a Marta falou, é isso mesmo, né? O papel de doutrinamento é o mais importante, porque a lei coloca o DPO, né, na definição como um canal de comunicação, que é de fato, né, entre os titulares, a NPD e tudo mais, o controlador, de fato mas o foco dele ali, a função principal realmente é essa parte de orientação e de doutrinamento mesmo, e que, convenhamos, na prática deve ser algo mais difícil mesmo, né, de ser aplicado. sim, até porque ele, na verdade, se a gente for ver a essência do cargo, ele vai ter um papel muito mais consultivo, né? Porque É, as empresas ali, os CEOs e tudo mais, eles vão consultar essa pessoa justamente sobre as coisas que eles pretendem fazer com dados pessoais dentro daquela empresa. E esse DPO ele vai ter contato com todos os parceiros, então eventualmente a gente vai ter aí DPO entrando em contato com a empresa A lá, que eu contratei para fazer armazenamento, vai estar entrando em contato para verificar, porque uma das coisas que a gente vai ver é que ele pode fazer auditorias nessas empresas, o controlador, né? E nada mais interessante do que o próprio DPO daqui a pouco acompanhar essas auditorias, porque ele vai ser o cara, vamos dizer assim, que vai ter o conhecimento ali desejável para desempenhar a função de uma forma satisfatória, né? Basicamente. sim, isso. Então, feito o panorama, acho que mais alguma coisa nesse sentido? Não, só isso. Aqui Bora, agora a bora gente vai pro resto, porque a senão não vai gente sobrar tempo. também acha. Aí, oi, Ricardo, prazer. Faz um tempão que a gente não se fala. Ótimo sua presença aqui. Bem-vindo, Obrigada. Ricardo. Então, bora para os agentes de tratamento. Então, são dois, né? Importante, porque às vezes as pessoas, porque o encarregado, né, o DPO, ele tem uma função muito importante, mas ele não é o agente de tratamento, né? Ele não trata dados, né? Não é a função dele. Então, a gente vai definir agora, né, controlador e operador, e partir para suas obrigações e responsabilidades. Vou começar aqui com o controlador. O controlador pode ser tanto pessoa física, né, que a gente já abordou lá atrás, pessoas físicas também tratam dados, ou pessoa jurídica, direito público ou privado, né, ou seja, engloba aí os governos, né, que também esse é um tópico para algumas lives, né, e ele tem um poder de decisão no tratamento de dados. Então, esse a grande palavra-chave aí para resumir o controlador, ele tem poder de decisão sobre o tratamento de dados. E aí, no outro lado da relação, a gente tem os operadores, que eles realizam o tratamento de dados, também pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, a mando, né, em nome do controlador. Só que aí
tem algumas, as coisas não são simples assim, né? Tão claras. Acontece algumas coisas no meio do caminho aí. Pode falar, Alex. Na verdade, assim, até fazendo um pequeno parênteses aí, porque eu assisti uma live que o pessoal comentou isso e usou para justificar por que ele estava falando aquele exemplo, porque questionaram ele e para mim nunca aconteceu isso, mas é até bom que daqui a pouco alguma pessoa que talvez não seja da área jurídica ou seja mais leiga ouviu só a palavra vai interpretar de uma forma equivocada. Porque ele trouxe o exemplo de que algumas pessoas estavam pensando, estavam pegando a empresa como um todo e dizendo, quem é que vai pegar, vamos por o RH? Quem que é o controlador dentro do RH? É o gerente lá de RH. Então o funcionário lá é o operador? Não, esquece isso, gente, tá? Porque quem é o controlador e o operador, embora ambos podem ser pessoas físicas, né? A Sim. gente tem que ver que, na verdade, é a instituição, no caso, é a atividade econômica, basicamente. Mas normalmente a gente costuma utilizar a empresa, né? Porque é o mais comum. A Sim, gente vê o empresas exemplo mais constituídas. comum de ver. Exatamente. E Isso, até um ponto. Lógico, se for ali alguma questão, alguma atitude de algum colaborador em específico, né, que tenha feito algo de forma dolosa e etc. Mas isso aí é outra pauta, né? Seria um sim, regresso, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa interna. Mas em termos, quando a gente fala controlador e operador, pegando um exemplo, né, mais usual, é a empresa, né, a organização. Não é ali sim, aquela pessoa, aquele colaborador. Quando a gente sim, fala assim, pessoa física trata dados, seria, por exemplo, um contador, eu como advogada, né? Pessoas que não estão dentro de uma organização, né? Que exercem uma atividade econômica, que tratam dados nesse sentido, é, por conta própria, digamos assim, né? Autonomamente. sim. E aí daí então já afasta essa questão desse exemplo, né? Que ele usou lá porque ele contou que já questionaram ele com relação a isso. Ele disse, olha, para mim nunca vi isso, mas se ele falou e presenciou, então quem sou eu para discutir, né? Então é bom a gente Não, sempre mas é reforçar que na verdade, verdade é um ponto porque faz relevante, assim. sentido, entre Uhum. aspas, né? Vamos dizer assim, Sim, porque pode ser uma dúvida que o pessoal fica e na verdade não. A empresa como um todo ela vai ser aquela função. Então, ela é controladora. Claro, os funcionários vão agir de acordo com o que elas foram contratadas para fazer, mas em nome da empresa, né? Elas não agem em nome próprio. Claro, aí entra a questão, a pessoa fez errado por dólar, e é outro âmbito, mas em regra, sim. a gente tem que presumir a boa-fé de todo mundo, né? Então, é bom a gente fazer essa definição, e como tu bem mencionaste no início, a questão de que a diferença entre o controlador e o operador é justamente essa, de que quem vai definir o que vai ser feito com os dados, ou quem faz, vamos dizer assim, estabelece as regras do jogo, né? Com relação ao tratamento de dados, é a pessoa que vai ser o controlador. Aí, eventualmente, vão dizer, mas me dá um exemplo. Um exemplo clássico é uma empresa, por exemplo, de e-commerce, vamos usar como exemplo, que ela, quando ela te libera para tu fazer o cadastro no site dela, tu vai estar fazendo o cadastro com ela. Então, ela é o controlador, porque ela está coletando dados para a atividade dela. Agora, ela pode terceirizar a questão do armazenamento dos dados. O banco de dados pode ser da empresa X. E aí, essa empresa X, nesse papel de armazenar os dados, ela é operadora. Por quê? Porque ela só vai fazer isso, ela só vai conservar os dados em nome do controlador. Agora, se o controlador chegar para ela e dizer, eu quero que tu delete tudo a minha base de dados, ele vai ter que cumprir, porque ele não tem essa autonomia na definição aí das regras do jogo, né? Agora, tem um detalhe. Essa é a regra geral. Agora, se, por exemplo, eu chegar na Evelise, que ela é minha operadora, e disser, deleta os dados, a Evelise dizer, não, eu não vou deletar. A partir desse momento, o que ela fizer com esses dados, ela passa a ser operadora, controladora. Porque aí ela está dando as regras, ela está descumprindo até. Aí tem uma questão também de responsabilidade aqui nessa relação, né? Mas aí ela pode ser caracterizada como nova controladora, porque ela vai estar definindo novos rumos aí para a questão do tratamento. Mas só um breve comentário aí para fins, né? Uma outra, antes de passar a bola de volta, uma outra questão, uma obrigação aí com relação ao controlador e o operador, que é uma obrigação que é exclusiva do controlador, por enquanto, e de todos, né? Não tem uma exceção ainda, que a autoridade nacional vai poder regulamentar isso, mas
Hoje, a lei diz que é para todo controlador. É a questão da designação do DPO que a gente falou antes, aquela função do encarregado. Então, todo controlador tem que ter essa pessoa responsável dentro da empresa, e essa pessoa ela tem que ter uma autonomia, né? Ela tem que ser, ela não pode ser subordinada, vamos dizer assim, a alguma área, ela tem que ser diretamente ligada à alta direção da empresa, né? Porque ela não tem que pedir permissão para ninguém. Então, mesmo com o jurídico não pode chegar para ele, para o DPO, e dizer, ó, tu tem que fazer isso. Na verdade, não. Se o DPO analisar a situação e entender que não é para ser feito aquilo, nem o jurídico pode chegar no setor dele e dizer, ó, DPO, faz isso porque tu tem que fazer. Não, se ele entender, a gente sempre fala, na verdade, o jurídico é o protetor da empresa e o DPO é o protetor dos dados, né? Porque tudo que Exato. vai ser feito com os dados é o DPO que vai, vamos dizer assim, meio que gerenciar, né? Não que ele vá ter poder de decidir, né? Quem decide é o controlador, mas ele vai opinar Exato. e dizer, ó, eu acho que tu tem que fazer assim. Se o controlador dizer, não, não quero que tu faça assim, registra, que é uma das outras obrigações que a gente vai dizer aqui mais para frente. Deixa registrado e faz como o controlador quer. Mas essa é uma questão interessante, né, desse relacionamento entre os dois. Sim, exatamente. É bom ficar bem claro isso, né? Porque o DPO tem que ter essa independência. É exatamente isso. Você tocou num ponto-chave. Ele é o protetor dos dados. Só que quem tem o poder de decisão, né? No caso, é o controlador. Mas aí, para a sua Exato. segurança própria, né? O DPO deve deixar ali tudo registrado, porque tudo que envolve LGPD deve ser baseado em evidências, né? Então, é sempre importante ter o registro. E aí, Sim. já adentrando mais ao assunto, o operador também é bom a gente ressaltar. Ele, né, tendo funcionários, por exemplo, né, os seus colaboradores, em relação aos dados desses colaboradores, ele é um controlador, né? Então, não é que, por exemplo, uma organização é só controladora ou só operadora, né? Vai depender do tratamento de dados que está sendo feito. Então, aí é importante relacionar isso. E aí, em relação a esses dados, né, obviamente, ele tem o poder de decisão e, consequentemente, ali a sua responsabilidade. Sim. A gente falou sobre a indicação, que é o controlador, ok. Ah, e aí Uhum. isso que você falou da questão do operador. O controlador, ele deve, né, fiscalizar a atuação do operador. Afinal de contas, né, ele tem o poder de decisão em relação aos dados, tem que verificar se está sendo feito como de acordo com a lei, de acordo com o que ele orientou, né? E aí, nesse caso, havendo uma, um descumprimento, né, por parte do operador, ele aí já seria considerado um novo controlador no caso, e aí a responsabilidade ali recairia sobre ele, né? É uma forma, né, uma possibilidade de o controlador original ter a sua responsabilidade mitigada ou excluída diante do comportamento do operador, né? Sim. E uma última coisa assim que a gente pode destacar com relação a uma obrigação que eu diria que é mais voltada para o controlador, né? Porque depois a gente tem mais, acho que uma que a gente pode dizer que é do operador e depois algumas que são de ambos, né? Que se aplica tanto a uma quanto ao outro. Mas uma que é mais, que é específica praticamente do controlador, ou duas, melhor dizendo, uma é a questão dos direitos que a gente abordou na live passada, por exemplo. Quem tem a Uhum. obrigação de atender esses direitos é o controlador. Então, eventualmente, eu posso chegar numa empresa e questionar ela, ela vai dizer, olha, eu não sou o controlador desses dados, tu vai ter que se dirigir à empresa Isso. tal. Porque a empresa operadora não tem obrigação nenhuma de te fornecer informações com relação a isso. Claro, pode acontecer das duas partes terem celebrado um acordo, no contrato ter estipulados, olha, operador, tu me auxilia a fornecer as informações que tu tiver acesso e tal no exercício dos direitos. Pode, aí é questão contratual. Mas legalmente, na legislação, não tem essa obrigação. A obrigação é do controlador. E, outro detalhe que também é só do controlador em si é a comunicação de um incidente, né?
Então, qualquer incidente Sim. aí que acarrete ali um risco ou um dano relevante, né, aos titulares, e aqui tem a pegadinha, né, tem que ser dano relevante, né, ou risco relevante aos Uhum. titulares, o controlador ele é obrigado, né, a comunicar os titulares e a autoridade nacional. Então, aqui, claro, se for um caso, sei lá, um acesso interno indevido, dependendo da situação, não é um caso de risco ou dano. Porém, tem uma pegadinha, que é uma sugestão, pelo menos minha. Qualquer incidente que tiver interno, é interessante que tu mantenha um registro de todos esses incidentes. Mesmo que tu não tenha que comunicar ao titular e não tenha que comunicar à autoridade, é bom tu ter esse controle, porque eventualmente, se porventura alguém descobrir que aconteceu aquilo ali, e aí começarem a questionar, aí tu não tem nada registrado, isso aí pode acabar virando uma bola de neve. Então é interessante tu ter esse registro, mesmo que tu não precise comunicar, né? E aí vão questionar, mas quanto tempo eu tenho para comunicar ao titular e a autoridade? Prazo razoável. A autoridade vai regulamentar isso, não existe ainda, né? Mais um trabalho aí Então, para a autoridade. então vai ter essa definição do prazo, que vai ser, se vai ser 15, 30 dias, 60. Então, mas vai exigir essa comunicação, né? Então, se não for caso de risco ali, ou dano relevante ao titular, esse vazamento, esse incidente, vamos dizer assim, registra igual. Mantenha um registro interno na tua empresa, né? Ou a pessoa que for eventualmente o DPO, faça esse registro, porque isso pode te auxiliar bastante depois, até para a questão de, numa eventual infração, tu ter até como dizer, olha, eu tenho um programa todo interno que tem um monitoramento, tudo certinho. E isso pode ser uma Uma atenuante, né? Na hora mitigação, de né? Isso. uma atenuante da pena depois, porque se tu comprovar que tu Uhum. tem toda essa organização, a autoridade vai te olhar com outros olhos, né? Agora, uma pessoa que não tem organização nenhuma, é óbvio que o dedo ali da caneta, ou a força da caneta na hora da multa vai ser um pouco maior, pode ter certeza. Isso, não, verdade. Isso aí, essa dica é muito boa, que é o que a gente estava falando. Tudo que a gente tem que fazer, tudo que envolve a LGPD tem que ser registrado, não tem como fugir, né? E Sim. aí, isso facilita muito aí depois na questão da possível infração, e aí é uma forma de demonstrar, né? Porque tudo é demonstrado. De Uhum. demonstrar aí a efetividade, que realmente eles estão procurando, né? A empresa está procurando se manter em conformidade e tudo mais. Então, é muito relevante isso. Eu até, o Ciro entrou e eu vivo falando com ele isso, que é sempre importante te deixar em evidência, né? Rafael Sim, também, bem-vindo. Então, eu acho que da parte do controlador somente é isso, né? sim. E do operador, na verdade, teria só mais um destaque ali, que eu acho que até a gente já falou, mas só para reforçar mesmo, que é a questão de que o operador ele tem que permitir ali auditorias do controlador, né? O operador tem que permitir auditorias feitas pelo controlador. E por que é importante o controlador fazer isso, né? Porque se tu... e até uma segurança para o operador também, querendo ou não, é uma segurança de duas mãos, né? Porque eventualmente, por exemplo, se o operador tem a garantia de que o controlador está indo lá, sei lá, a cada 6 meses, por exemplo, e ele foi ontem, fez uma auditoria aqui na empresa, estava tudo certo, e aí amanhã acontece alguma coisa, e ele alegue que tu está descumprindo ordens dele, diz, peraí, mas eu estou fazendo como tu tá, ontem tu fez auditoria aqui, está tudo registrado, então por que agora tu vai alegar que eu estou descumprindo ordens tuas e tal? Então isso é uma garantia para o operador também, de que tudo está sendo feito dentro do que o controlador quer. E o controlador também tem a garantia de que tudo está sendo feito como ele exatamente quer, porque aí vai ter uma questão da responsabilidade que a gente vai abordar daqui a pouquinho num tópico específico, né? Então, da importância dessa auditoria. Então, gravem a palavra em auditoria aí que a gente vai voltar a falar dela daqui a pouquinho, né? Isso. Então, agora a responsabilidade, as obrigações de ambos, né? Bom, até então, a LGPD prevê que o registro das atividades, né, de tratamento, como a gente já falou bastante, deve estar tudo registrado. Até então é isso, né? Não tem nenhuma condicionante, são todos que tratam dados, deve fazer isso, tanto operador quanto controlador, independente de porte de empresa, né? E aí também tanto operador quanto controlador
devem tomar medidas, né, para salvaguardar esse tratamento de dados, que são medidas de segurança. Podem ser medidas técnicas, né, organizacionais, jurídicas propriamente, né, que são os documentos. E aí, para que tudo fique. E para evitar, né, a questão dos incidentes de segurança que você mencionou. Mais alguma coisa nesse sentido? Desses Não, na incidentes? verdade, a questão do registro, até eu acho que talvez vale uma ressalva, que eu tava vendo aqui se eu tinha colocado, mas eu não lembro, eu acho que eu coloquei no de cima, na verdade. Eu acho que era o artigo 50. Porque muitas vezes as pessoas têm a falsa impressão de que só vai ser punível o vazamento lá que o hacker provocou, né? Acessar os bancos de dados. E, na verdade, o vazamento em si, os hackers, até pode ser que a empresa diga assim, isso nunca vai acontecer comigo. Olha, nunca é uma palavra muito pesada, né? Que a gente nunca deve usar nunca. Essa é a única hipótese que tu pode usar nunca, né? Mas isso a gente está sempre passível de sofrer um caso desse. E principalmente agora a gente teve uma onda aí recente, eu acho que faz 2 anos, daquele do ransomware, né? Que teve Sim, muita empresa que perdeu o banco de dados porque simplesmente não tinham backups. E backup é uma medida de questão de boas práticas, né? Até a parte de medidas lá de segurança técnica e administrativa, né? Que sim, remete um pouquinho lá para a ISO, né? Da parte de segurança da informação, que são pequenos detalhes que, na verdade, o pessoal pega muito a parte que está muito visível, muito clara de se identificar. E, na verdade, qualquer incidente aí que resulte num acesso indevido, por exemplo, vai ser caracterizado um incidente de proteção de dados. E aí até a gente já citou exemplos, inclusive quando a gente tratou dos princípios, mas vale sempre ressaltar a questão de que a gente se espelha bastante na Europa para fins de visualizar o enforcement, né, da legislação de lá. E a gente sabe que, na verdade, às vezes uma simples... eu gosto de citar o exemplo do advogado, né, já que a gente é da área, daquele advogado que foi multado na Espanha, porque tinha no verso da folha do rascunho que ele estava usando, tinha dados de outros clientes. Então, não é simplesmente um hacker, é muito maior do que isso. A lei é sim. muito mais ampla. As pessoas não podem minimizar a importância da legislação para só o ataque hacker que violou lá um banco de 100 milhões de clientes. Isso aí, claro, é extremo, né? Sim, e aí é até bom falar porque esse exemplo aí desse advogado é uma prática muito comum aqui no Brasil, assim, de Oh, usar como rascunho, deixa ali na impressora para usar o verso de algo que tem, ou exato. até mesmo de processo, eu já vi, com os dados ali, tudo da pessoa atrás. Então, é um ato muito comum, né? E que começa, é por isso que eu falo, assim, a questão, se a gente pensar só no, às vezes, nessa medida extrema do hacker, as pessoas tendem a achar, apesar de que isso não vale, né? Mas assim, isso não vai acontecer comigo, não sei o quê. Enfim, parece que o problema está muito distante. Apesar de não Uhum. estar, dá essa impressão. Muitos têm essa impressão. Agora, esses mínimos, assim, são detalhes e que a gente que é muito comum de ver, como a tela do computador desbloqueada, documentos de outras pessoas ali em cima da mesa, login e senha compartilhado. Então, assim, isso está bem próximo da realidade. Então, tem que Sim. tomar essas medidas de segurança começam daí, né? Então, tá muito próximo. E aí as pessoas precisam enxergar isso, o quanto a. Por isso que a função do DPOD, né, de catequizar, de orientar aí na cultura propriamente da empresa, é algo fundamental e muito difícil, né? Porque tá arraigado já. Sim. E na verdade, o desafio que a gente brinca do DPO é justamente mudar essa cultura, né? Porque isso é hábito. Então, como é que tu vai Sim, desconstruir um hábito que a pessoa tinha já, sei lá, há mais de 10 anos dentro de uma empresa? Não é da noite pro dia que tu vai desconstruir. Tanto que a gente brinca que, assim, ó, a questão da adequação com a LGPD, ele é um processo constante. Tu nunca vai poder dizer que tu tá 100% adequado, ou, eu agora estou adequado com a LGPD, não preciso mais fazer nada. não, Doce não, ilusão isso da não pessoa que existe. pensa isso. Na verdade, a gente está sempre, porque a gente brinca que, na verdade, todo dia surge alguma notícia nova. Seja notícia de vazamento, ou seja alguma técnica hacker nova.
agora está muito em destaque a questão de engenharia social, né? Que esses dias eu até compartilhei no meu perfil um perfil falso aqui numa grande rede de lojas aqui que estava abrindo aqui na cidade e criaram um perfil com o nome e o pessoal saiu compartilhando e marcando porque eles anunciaram que teriam um suposto sorteio de TVs. E as pessoas elas ligam um botão do automático e elas nem se dão conta do que elas estão fazendo. Então, esse é o grande desafio da questão da legislação. O maior desafio dela justamente é esse, é de mudança cultural das pessoas. Então, eu lembro que tem outro vídeo que as pessoas... aqui, olha, se eu pedir aqui, levante a mão, atire a primeira pedra quem nunca foi num lugar e pediram para tu falar teu CPF. Ai, qual é o seu CPF, senhor? Aí tu tem que falar teu CPF, a sala tá cheia de cliente. Isso Aham. é um vazamento de dados, entendeu? Isso é um incidente, melhor dizendo. Vamos usar a palavra certa. É um incidente de proteção de dados. Porque quem não deveria estar tendo acesso, está tendo. E aí isso a gente pega lá na legislação, o artigo 46, se eu não me engano, que fala lá da adoção das medidas de segurança, Isso. técnicas e administrativas, que é justamente... E aí no final ele fala lá o seguinte, né? Que são aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Tu quer ver um outro exemplo que eu aposto que vocês já presenciaram, e eu presenciei essa semana, de uma empresa, eu não vou falar o nome da empresa porque é por questões éticas, né? Mas uma empresa grande, eu digo grande, é da área de segurança, tá? De segurança, de cybersecurity e tudo mais. Eu recebi um convite de um webinar e veio toda a cópia dos e-mails dos cadastrados naquele evento. A pessoa encaminhou o e-mail e não mandou em cópia oculta. Gente, isso é um outro caso do incidente. A gente teve o caso da Não, e Anvisa. Lembra o acontece caso da Anvisa? muito. Da Anvisa, o tratamento daquele medicamento à base de maconha medicinal. Acho que não sei se tu vai recordar. Foi o mesmo caso. Encaminharam um e-mail sem ser em cópia oculta. E aí todo mundo viu quem eram as pessoas que estavam no paciente. Aí vai dizer, mas qual é a consequência disso? Eu vou te perguntar, se tu estivesse utilizando maconha medicinal hoje e vazasse teu e-mail, sei lá, amanhã na internet e descobrisse que tu fosse usuário, mesmo que é maconha medicinal, o que tu acha que ia sofrer? Tipo, as pessoas iam te olhar do mesmo jeito? Então, se a tal resposta foi de espanto, é justamente por isso que a LGPD está aqui. Justamente para criar essa mudança cultural, para as pessoas entenderem que, na verdade, uma ação tão simples, tão pequena aos olhos, né? Ela tem consequências imensas. Aí as pessoas dizem, mas é só um CPF. Tá, só com um CPF ter o nome que já está em tudo que é lugar, a pessoa pode fazer cadastro em tudo que é lugar. Então não é só um CPF. Então quando tu for numa loja e a pessoa te pedir, tu pode falar o CPF, primeiro que tu pode pedir para que ela quer, né? Que ela vai ser obrigada a te responder o porquê que ela vai querer aquilo. Mas tu diz assim pra ela, não, então tu me dá um coisa que eu vou anotar e te mostro, pra não ter que falar. Porque nós vamos ter que mudar também a nossa forma de agir, porque a gente meio que é, moldado a essa forma É, equivocada de tratar os nossos dados, né? A gente trata eles como se fosse qualquer coisa. Gente, hoje em dia, os nossos dados, eles valem mais do que petróleo. O pessoal brinca, né? Tem gente que não gosta de fazer a comparação com o petróleo, né? Os dados são o novo petróleo. Eu diria até que eles são bem mais são, valiosos, porque o dado, eles sim. são infinitos, né? E o petróleo é Uhum. finito. Um dia a gente sabe que ele vai acabar. Então, os dados são muito superiores ao petróleo, a importância deles. E as pessoas têm que entender isso. Então, não é porque vai ser penalizado. A penalização da lei é a consequência assim, de quem realmente não quiser entrar nessa onda da proteção de dados. A importância dela é justamente essa de devolver o poder de controle dos dados para o titular e todo o ecossistema da LGPD ser ao redor dele e não o titular ao redor da empresa, né? Então tem que inverter os valores aí da questão de tratamento de dados. Mas eu agora vou parar, porque senão eu me empolgo aqui, gente, e a gente vai ficar aqui até amanhã falando. Não, tá ótimo. Imagina, até a Marta deu um exemplo aí, não sei se você chegou a ver, que ela falou da conversa ali no elevador. Tem demais, a Ah, pessoa ali sim, conta, continua conversando ali sobre, né, sobre em relação sim, a dados pessoais e tudo mais, como se não tivesse mais ninguém, né? E, sim, então, isso é o que a gente está falando da questão que é necessário uma transformação cultural, isso é um processo demorado, né, e contínuo,
E como a adequação LGPD, de modo geral, é algo que não tem fim, porque o processo, né, está sempre ali em movimento. Sim. Então, podemos Não, partir para... sim, eu ia começar a falar aqui, deixa eu só fazer o comentário então, que na verdade a gente falou tudo isso justamente para demonstrar para as pessoas vamos dizer assim, o que pode gerar de consequência, né? Embora a gente não veja a consequência como objetivo de tudo isso, né, da legislação, ela é uma mera consequência de tudo que se faz, mas caso as pessoas não se adequem, aí vai ter as consequências. E uma delas é essa questão que a gente vai abordar agora com relação à responsabilização. Fazendo já um breve introdução aqui, na verdade, a questão da responsabilização tem uma discussão aí, porque assim, a lei ela fala que se o titular sofrer dano em razão de algum tratamento feito pelo controlador ou operador, o titular tem que ser indenizado. Então, existe a responsabilidade, né, ela está prevista ali na legislação e isso é indiscutível. Tem gente que aí agora tem uma discussão com relação a se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, tá? Então a gente não vai entrar no mérito aqui do que é, aqui basicamente seria se tem culpa, tem dolo, então seria mais ou menos isso, bem de forma superficial, que não é objetivo, né? Mas o que é importante saber é que existe a responsabilização, né? E aí isso está lá no artigo 42 da norma, e ela deixa até, só para reforçar o que a gente já falou, que no parágrafo único ela já deixa, mas aí é do 44, ela deixa específica lá que é a questão da violação de segurança dos dados ao deixar de observar as medidas estabelecidas no 46. Ou seja, esse fato de alguém ter o acesso ao dado, mesmo que seja ali involuntariamente, isso é considerado um incidente. Então, a norma mesmo ela prevê essa hipótese de responsabilização e aí ela meio que equipara, ela joga o controlador e o operador dentro da caldeira e diz, os dois vão ser condenados, né, vão ser responsabilizados, por quê? Porque o interesse maior é resguardar os interesses ali do titular, né? Então, porque a gente sabe que às vezes pega uma empresa menor que é operadora, ela não vai ter condições de arcar com uma eventual responsabilização. E aí o titular fica à mercê dessa situação. Então, não, a legislação ela foi meio que teve bastante influência aí do Código de Defesa do Consumidor, né? Ela jogou todo mundo para dentro e diz, todo mundo vai ser responsável e basicamente depois a gente vê quem foi o culpado da história toda, né? Mas em regra, os dois vão responder. E aí tem as exceções aí que a gente vai poder abordar, né, Evelise? Sim, isso aí é a tal da responsabilidade solidária, né? É isso. A Isso. ideia é a proteção dos dados, então, se houve algum incidente relacionado, o titular ele tem o direito, obviamente, né, de ir atrás disso para poder, né, algum dano que tenha sofrido. E aí ele pode acionar tanto o controlador quanto o operador, os dois juntos, não tem problema algum, até para ele se ver protegido depois, né, de um dano. E aí, no Uhum. caso, é como você falou, depois a gente verifica, né, se foi questão, né, de culpa, se é o caso, né, porque ainda não está muito bem definido em relação a ser culpa subjetiva ou objetiva. E aí, uma ação de regresso, né, por exemplo, quem vier, né, a ser responsabilizado e quem pagar, né, na verdade, quem indenizar e ele conseguir provar, não fui eu, né, a culpa não é minha, e se for esse o caso, ele tem o direito de entrar com uma ação de regresso em relação ao, né, suposto culpado. Mas isso aí são questões secundárias. O importante é que o titular pode acionar qualquer um dos dois para ver o seu dano reparado, né? Sim. Sim, e na verdade, aqui que a gente falou lá em cima a questão da auditoria, né? Que a gente se desgrava a palavrinha porque a gente vai voltar a tocar nela. E por que a importância da auditoria do controlador, né? Porque se o operador fizer alguma coisa, acontecer alguma coisa lá nessa cadeia, né? Que a gente pode dizer meio que uma cadeia produtiva, se acontecer algum problema lá na ponta disso tudo, quem vai responder vai ser o controlador. Então, aí Sim. depois ele vai poder buscar a ação de regresso, como a Evelise falou e tal, mas para fins da LGPD, quem é o responsável por tudo isso é o controlador. Tanto que aí depois ela fala lá a questão das isenções, né? Tipo, Sim. vai ser responsabilizado, exceto. Aí tem lá três hipóteses.
que é se o tratamento não é realizado, né? Então daqui a pouco ele não está realizando o tratamento que foi ali o alvo da discussão toda. Não houve violação à legislação, né? Porque daí aqui a gente também não está falando só de vazamento em si, mas pode ter sido sei lá, um descumprimento de direito que a pessoa se sentiu lesada, por exemplo, e ia dizer, não, então eu vou te acionar judicialmente porque eu me senti lesado e eu acho que isso sofreu um dano com relação a isso. Pode, porque qualquer violação com relação à legislação, ela caracterizará essa questão da responsabilização. E aí ontem eu estava assistindo uma live também que o palestrante até mencionou que, na verdade, a norma em si, ela é uma norma diferente, porque normalmente a gente está acostumado a ter regras, né? Dizer, quando que eu vou poder tratar? A hipótese A, B, C, D ou D. Beleza. Eu tenho que só observar isso. O resto da lei é meramente informativa. E aqui não. Porque aqui os princípios, principalmente a gente que é do direito, que estava acostumado a tratar eles como uma forma mais de guiar, né, os nossos decisões ou nossos embasamentos aí jurídicos, na LGPD ou até qualquer outra legislação também, a questão dos princípios, ele tem poder também, porque se tu violar um princípio, também é caracterizado uma violação da legislação, né? Então a questão aqui dos princípios, eles têm um poder imenso, tanto que eles podem ser até objeto de, como a gente falou lá quando a gente abordou na live, que se o titular vê que a pessoa está cumprindo toda a legislação, mas os princípios não estão sendo obedecidos pelo titular, ou pelo controlador, que pode acontecer, ele pode reclamar e ir atrás disso. E aí, aqui um exemplo, vai dizer, mas quando é que acontece isso? Se ele está cumprindo as bases legais lá e tal, ele está tudo certo. Não. Quer ver um exemplo? Tu pega, sei lá, faz um contrato e tu diz que tu vai precisar recolher nome, CPF, RG, aí tipo sanguíneo, não sei o que lá e tal, nomes dos avós, por exemplo. Aí eu te pergunto, para a finalidade que tu está querendo ali, é preciso esses outros dados? Mesmo que esteja no teu contrato. Tá no contrato. Tá, mas é necessário? Não, eu poderia dispensar isso aqui. Então, tu está violando o princípio da necessidade. Então, as pessoas elas se pegam muito à base legal e esquecem que, na verdade, muitas das multas que a gente vê lá fora, inclusive, é justamente por causa de princípio. E princípio da necessidade, normalmente é batata. Que nem a história dos webinários, né? É gratuito e os caras pedem nome, RG, Sim, ou nossa, melhor, nome, e-mail, telefone, diabo 4. Não tem necessidade. A mim empolguei de Aqui a novo. Eu gente vi tem que o uma Matheus tá aí agora. perguntinha. Ele O fez que uma vocês acham perguntinha aqui. sobre... o professor Matheus. E aí, professor? O que vocês acham sobre uma eventual banalização da responsabilização associada ao CDC e consumerizando a proteção de dados? Não falamos ainda não, mas isso é um risco. E eu vejo muita gente preocupada com isso. As lives que eu vejo aí com o Fabrício Mota, por exemplo, é um que levanta essa bandeira de preocupação, né? E eu também tenho essa preocupação, porque, infelizmente, aí entra naquela questão do ânimo de contencioso, né? Que o brasileiro ele tem um Litigiosidade. espírito contencioso. Ele não tenta resolver o problema. Embora a gente saiba que as empresas também precisam mudar, né? Porque nem tudo é culpa do Os dois consumidor. lados, né? Esse espírito Exato, litigante também é dos dois lados, porque a empresa exato. ali também tem que ter uma postura, né, preventiva, né? Sim. Mas eu tenho medo sim. E eu acredito Bem que provável, dependendo inclusive. eu acredito que vai acontecer inicialmente, principalmente pelo Procon que a gente tem visto aí se manifestando, embora eles estão dentro vamos dizer assim, da função deles, né? Mas eu tenho um certo receio com relação a isso, porque tu acaba diminuindo também um pouco o valor da legislação. A lei não foi feita para ser objeto de litigância, né? Ela foi feita para justamente reestabelecer, aí, que nem eu acho que foi o Fabrício Mota até que falou no webinar que eu vi ontem, de reestabelecer a confiança. Eu não sei se foi o Fabrício ou se foi o Renato Leite, mas a confiança das partes. Então é complicado. Ele colocou, pergunto isso porque acho que essa visão de proteção de dados como consumo fragiliza, para não dizer que infringe o privacy by design. Eu concordo. E eu também, por isso que eu tenho esse receio. E que eu sou um crítico, assim,
de carteirinha, basicamente, com relação a contencioso. Eu tenho pavor de contencioso, porque eu acho que as pessoas conseguiriam resolver muita coisa na base do diálogo. E até um dos motivos que me despertou bastante interesse com relação à proteção de dados foi justamente porque eu vi na legislação em si essa possibilidade de trabalhar muito mais a parte consultiva, né? De tu trabalhar a parte de composição, do diálogo aberto e tudo mais. Então isso que foi uma coisa que me fez me apaixonar aí pelo tema, porque eu acho que é uma lei que tem esse espaço e que infelizmente vai ter gente que vai consumerizar a legislação. A gente já sabe aí que tem escritórios já com petições prontas, já tudo pronto, só esperando a Exato. legislação entrar para ajuizar a ação. Infelizmente, são colegas, mas eu, sinceramente, eu critico muito, porque eu acho que não é dessa forma que a gente resolve o problema. Assim a gente cria novos problemas, né? Porque a gente sobrecarrega o judiciário e não resolve nada. E aí, em relação a isso, bom, até essa questão de comparar, muita gente já se falou também que a LGPD é como se fosse um microsistema como o Código de Defesa do Consumidor, não sei o quê, tá tendo muito, eu já vi muito nesse sentido também. E no início também do Código de Defesa do Consumidor também teve um boom de banalização em relação a danos morais, por exemplo, teve as indenizações lá em cima e tal. Com o tempo, isso, né, já deu uma reduzida, mas a questão da litigiosidade em si é algo muito forte, principalmente, né, na parte do consumidor, e é realmente um Sim. risco em relação à proteção de dados. A gente já está vendo aí até que advogado porta de data center, né, que eu já ouvi essa expressão. Basicamente. Então, é algo realmente perigoso, mas a nós aqui, como profissionais que trabalhamos, né, e acreditamos na proteção de dados, e principalmente nessa perspectiva preventiva, nosso papel, né, também está aqui tentando conscientizar no sentido contrário. E aí, em relação ao Privacy by Design, só para esclarecer, talvez alguém aqui não saiba o que foi, estava na Verdade. pergunta ali do professor Matheus, o Privacy by Design grosso modo, ter a privacidade, né, ter a proteção de dados ali já incorporada no produto desde o início, né, ser algo desenvolvido já com essa perspectiva, não é algo que foi adaptado, desde a concepção, é a privacidade desde a concepção ali dos produtos ou serviços, né? E ela é casada com o Privacy by Default, né? Tipo, as Isso. duas andam aqui uma de mãos atadas, assim, basicamente, porque são extremamente importantes e é uma outra coisa que vai exigir uma mudança cultural também, né? E só para fechar essa questão do consumerismo aqui, que eu vi que já estamos em 5 minutos aí para finalizar, Sim. que é uma coisa que me dá medo, é porque tem no artigo 45 lá da legislação, fala assim, ó, as hipóteses de violação do direito do titular no âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente, ou seja, previstas no CDC. Isso aqui, é claro que aqui ele limita, né, porque é com relação ao direito do titular, mas aqui pode dar muita margem para as pessoas começarem a entrar questionando e dizendo, a empresa não atendeu meus direitos, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, que eu falei na live dos direitos lá, que tu tem direito, a empresa vai ter que te responder, né? Tipo, ela tem que te dar um retorno com relação ao direito, mas a empresa não é obrigada a atender o teu direito. Porque pode ser que tu pense que tenha direito, mas na verdade, se for analisar a fundo, a empresa entendeu que tu não tenha aquele direito que tu está questionando. Então, isso acaba, eu acredito que pode dar bastante margem aí para as pessoas começarem a questionar. Teremos que esperar, né? Então, mas vamos torcer, pelo menos da minha parte não vai ser consumerizado, né? Agora, de outros colegas por aí, infelizmente não tem como falar. Acredito que a Evelise e a Nayara também têm a mesma mentalidade que eu tenho com relação a isso. Bom, eu acho que era isso, né, Evelise? A gente conseguiu, em tempo aí, deu para até sair um pouquinho do roteiro ali que a gente tinha, mas a gente conseguiu abordar o que era, pelo menos, a essência, né, vamos dizer assim, a parte geral aí, pelo menos dar uma noção do que seria a responsabilidade, as obrigações. Claro que a gente não entrou a fundo em todas as obrigações, né? A gente falou uma pincelada por cima, mas pelo menos para o pessoal se situar e despertar um pouco a curiosidade também para ir atrás um pouco mais, ouvir
também acompanhar as próximas lives nossas, né, também. A gente não vai entregar tudo de bandeja, venham toda semana aqui que a gente vai estar esperando vocês. Eu acho que era isso, É, sim. sim, e claro, assim, a gente, como a gente sempre fala, estamos à disposição aí. Se alguém ficou interessado, tiver alguma dúvida, enfim, quiser discutir ou sugerir temas, né, para as próximas lives, enfim, fiquem super à vontade, né? A gente está bem à disposição mesmo. Manda direct, manda pergunta. E aí esse processo é nosso, né? Vamos construir essa educação digital aí em proteção de dados. E aí, valeu, Isso. pessoal, todo mundo que acompanhou aí. E a gente aguarda vocês nos próximos. Eliane, Marta, todo mundo. Isso. Valeu, Ah, Alex. só para me Hum, despedir aqui rapidinho, então. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Porventura, quem está aqui assistindo não viu os episódios anteriores, dá uma vasculhada no meu perfil, no perfil da Nayara, da Evelise aí, da Quântica também. Tem da todos os Quant. episódios ali, né? Então dá uma verificada que tem ali. Se não achar, manda mensagem para nós. E na semana que vem a gente vai estar aqui de novo. A gente só não sabe o dia e a hora ainda, mas normalmente tem sido nas quartas, né? Quando a gente faz, né? Mas a gente não bateu o Isso. martelo. Mas ficam ligados aí que a gente vai anunciar também a live da semana que vem. Então, em breve a gente já traz o próximo tema. E a gente espera contar com a presença de vocês também. E só reforço o que a Evelise falou. Tem alguma dúvida, vem até nós. Não tenham receio de vir perguntar qualquer coisa que seja. A gente está aqui para passar um pouco que a gente sabe e aprender também, né? Por que não? Porque é um tema que é extremamente novo e nem quem está estudando há anos aí tem resposta para tudo. Então, fiquem bem tranquilos com relação a isso aí, que a gente vai continuar fazendo a nossa parte aqui e esperamos, né, na verdade, que vocês gostem do conteúdo que a gente faz. E se surgir alguma dúvida com alguma coisa que a gente falou, manda um direct para nós que a gente esclarece aí na hora o assunto. Beleza, gente? Muito obrigado, uma excelente semana para todo mundo. Obrigado, Evelise, pela companhia de hoje Valeu. e nos vemos semana que vem, né? É isso aí, obrigada. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau.